o Dia do Trabalhador Doméstico. A gente está aqui com a advogada previdenciária Válbia Garrote, tá? Quais são os direitos previdenciários e o que mudou aí nos últimos anos quando o assunto envolve trabalhador doméstico? Ô, Válbia, bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. É sempre uma alegria estar com vocês. Vamos lá entender sobre essa classe tão importante, né? Eu acho que aqui todos nós temos alguém que trabalha na nossa casa. E o que precisamos saber, dentre outras coisas, para ele, para ela, depende, porque a gente precisa entender que, primeiro, quem é trabalhador doméstico. A gente acha que é só a nossa secretária do lar. E não, o motorista, a enfermeira, que é a babá que trabalha, a pessoa que cuida de um idoso. Então, trabalhou na casa sem que esse trabalho tenha um efeito econômico para a família, por exemplo. É diferente de uma pessoa que tem essa pessoa dentro de casa, mas ela ajuda a fazer bolos para vender. Ela não é mais uma trabalhadora doméstica aí. Percebem? Então, tem as atividades do lar que não tem efeito econômico. Se você faz, trabalha ajudando a fazer bolo, já não é mais trabalhador doméstico. A gente já entra em outra seara, mas vamos lá. O trabalhador doméstico tem todos os direitos que os demais trabalhadores têm, Marcos. Então, vai ter direito às aposentadorias, vai ter direito aos auxílios, à pensão, ao salário maternidade, porque existe uma lei própria que determina esses direitos. Por exemplo, o patrão vai pagar a alíquota dele e vai descontar daquela pessoa que trabalha na sua casa a alíquota dela. Essa pessoa que trabalha na sua casa, a alíquota dela é de 8% e é feito pelo patrão. É diferente da pessoa do CNPJ, que o patrão vai descontar progressiva, a depender do valor que você recebe, e vai ser, a patronal vai ser de 20%. Então, existem essas diferenças com base nas alíquotas, que existe uma lei própria para a empregada doméstica. Válbia, quem é considerado mesmo trabalhador doméstico? A babá, o jardineiro, o cuidador, o motorista, eles se incluem pela legislação? Acompanhante de idosos, que a gente também tem. Foi exatamente isso que a gente começou essa conversa, né, Thaís? Dizendo exatamente isso. Essas pessoas, o que a gente precisa entender, Thaís, é a diferença, né? O que as pessoas precisam estar atentas é exatamente isso. Essas que você citou, babá, cozinheira, que cuida da tua casa, que cuida do idoso, a enfermeira, o motorista, todos eles são trabalhadores domésticos. Agora, se você chega para essa mesma pessoa que você contratou, tá? Você tem lá a tua secretária. Aí você contratou e disse, olha, eu quero... E é diferente da diarista. Desculpa, a empregada doméstica, ela tá lá todos os dias, é subordinado, cumpre horário, então tem um perfil diferente da diarista, que é pelo menos até 2 dias por semana. Mas se você tem essa pessoa que trabalha na tua casa, que cuida da tua casa, por exemplo, e aí você resolve na hora extra, vamos imaginar que Thaís tem tempo, coisa que a gente sabe que não tem, né, Thaís? Thaís não tem tempo nem para respirar, mas ela agora resolveu fazer bolo. E aí ela chama a menina que trabalha na casa dela e diz, mulher, vem cá que tu agora vai fazer bolo comigo e eu vou vender bolo. Essa pessoa passou a não ser mais empregada doméstica. Por quê? Porque apesar dela estar fazendo um trabalho doméstico, esse trabalho vai reverberar, esse trabalho vai trazer renda para você. Então, ela não é mais empregada doméstica. Ela é uma empregada segurada, empregada como os demais que trabalham na vida como um todo. Percebe? Então, se causou efeito econômico para você, ela não é mais segurada doméstica. Então, a gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas confundem e lá na frente pode ter problema. Aí eu já completo. Se essa trabalhadora percebeu que passou anos nesse vai e vem, eu sou funcionária doméstica, trabalho aqui, mas também faço uns bicos aqui, e ficou sem a contribuição durante anos. O que é que ela deve fazer? Basta ela comprovar que ela trabalhava como empregada doméstica. É isso que ela vai precisar fazer. A gente tem que entender, a partir do princípio, para empregada doméstica é igual aos demais empregados segurados que eu sempre digo aqui. Se você demonstrar vínculo trabalhista, é o que interessa para
para o INSS. Qual é a preocupação a mais que esse empregado doméstico precisa ter? Se ele recebia mais de um salário mínimo. Por quê? Porque assim como o tratamento para o segurado empregado, o empregado doméstico vai ter o mesmo tratamento. Demonstrou que teve atividade, que teve vínculo, o INSS vai reconhecer o vínculo. Porém, ele vai reconhecer o vínculo de um salário mínimo. Então, se você recebe até um salário mínimo, você não vai ter prejuízo. Basta você comprovar que esses anos todos trabalharam nessa família. Mas se você receber mais de um salário mínimo, além de comprovar que você tinha vínculo, você vai precisar, se você não quiser perder dinheiro, você vai precisar de alguma forma demonstrar o quanto que você recebia por mês. Senão vai ser computado automaticamente um salário mínimo. Agora, Valber, um detalhe importante é que, obviamente, quando a gente fala dos direitos, né, desse trabalhador, ele está sujeito a todas as regras que estão no mercado, agora que estão em vigor, mas ele é um trabalhador diferenciado porque muitas vezes dorme no ambiente de trabalho, né? Ou isso não pesa em nada, esse tipo de consideração, desse tempo de dedicação exclusiva? Não existe aposentadoria especial para quem é doméstico, né? Isso é uma pergunta muito boa. Empregado doméstico não tem atividade especial. Ele não tá. Porque a atividade especial não é porque você está à noite. A atividade especial é porque você está exposto a algum agente nocivo. Certo. Ou alguma periculosidade. Por Certo. isso é especialidade. Não há uma condição especial por conta dessa disponibilidade dele a qualquer hora. Isso não torna especial por essa razão. Por né? essa razão. Para o olhar da lei, né? Por essa razão. Para a Previdência, não. Existem aí outras questões que podem ocorrer. Que seria o quê? Por exemplo, nas questões trabalhistas, que aqui não é a nossa pauta, essa pessoa, ela pode sim receber um adicional pelo horário noturno. Ah, tá. Tem um acordo, como qualquer outro trabalhador, exatamente. em relação a isso. Mas assim, Entendo. tratando da Previdência em si, isso não vai acrescentar em nada. Em nada. Vai acrescentar se ele recebe mais, óbvio, vai acrescentar no cálculo. Mas nas regras, nos direitos, para ter uma aposentadoria especial, como você pensou, não. Agora, a Isso não. ideia da contribuição está diretamente associada à carteira assinada, né? Sim, precisaria, né? Quando você fala isso, é porque necessariamente uma coisa não está atrelada à outra, é isso? Sim, precisaria estar com carteira assinada. Mas às vezes há um acordo, né, entre o patrão e o empregado. Olha, eu vou pagar o seu salário, porque a gente também tem que entender. E aqui eu não estou querendo dizer que se fizer está correto ou está errado. Não, Você está dizendo o que acontece, o que é que você tem encontrado, né? Não me cabe aqui fazer juízo de valor. O que é que a gente encontra na prática? Existe na prática aquele patrão que vai dar a carteira assinada para aquela pessoa. Existe na prática aquele patrão que não vai fazer a carteira assinada, mas que vai cumprir com as obrigações. Ou seja, ele vai pagar todo mês, ele vai descontar, ele vai mandar para o INSS. A gente sabe que existem essas coisas. E existe aquele patrão que não tem a carteira e que não vai pagar e que só vai descobrir lá na frente. Então, existem essas três searas. O que precisa haver é um acordo entre as partes e de que forma essa pessoa vai ser contratada. E na hora que você... E aí uma questão muito... que agora eu vou falar, Valber falando. Se você fez esse acordo, porque às vezes a gente percebe isso. Não, eu vou porque eu preciso, e aí lá na frente, mas aí o meu direito... Mas você já entrou sabendo qual era o seu direito. Você Claro. não acordou antes porque você não quis. Então, entre em searas outras que sei que não é a pauta, mas a gente sabe que existem pelo menos essas três formas de trabalho na prática, né? E Válbia, em caso de doença ou acidente, o trabalhador ele tem direito, como qualquer outro trabalhador, ao benefício de incapacidade temporária. Quem é que vai pagar esses primeiros dias do afastamento? Boa pergunta, Thaís. O que é que acontece? A pessoa adoeceu, né? Essa pessoa ela vai precisar. Os moldes do benefício mantêm-se também igual. Os primeiros 15 dias está por conta ali do patrão, né? Do empregador. E a partir do 16º dia, essa pessoa vai precisar receber pelo INSS. Então, é importante saber que a distinção tem que existir. Ontem, me fez lembrar um caso de ontem, não era uma empregada doméstica, mas para você perceber, veja, essa pessoa trabalha no município aí X, e ela diz assim, eu adoeci e precisei ficar 90 dias, mas eu tinha um contrato XPTO, aí não vinha um caso expor aqui nada, mas ela tinha um contrato, e era com uma cooperativa.
E ela recebia, ficou 90 dias afastada. Ela disse, mas eu não recebi do INSS. Eu disse, então você ficou sem receber? Ela disse, não, eu recebi da cooperativa. E aí isso me faz, eu mostrei para ela esse alerta. Ó, se a cooperativa pagou nesses 90 dias, alguma coisa é importante só você perceber se ela vinha contribuindo para o INSS, porque a cooperativa não seria tão boazinha assim em pagar esses 90 dias. Então, é importante a gente saber que, a partir do 16º, quem paga é o INSS. Se o INSS não está pagando, você tem que ver, a primeira coisa que levanta o alerta é, será que essa contribuição minha, que está sendo descontado de mim, está indo para o INSS? Essa foi a pergunta que eu fiz ontem, que eu fiz ela pensar, e é importante a gente perceber isso. Se não está pagando a partir do 16º e ela recebe, por que é que não veio do INSS? Provavelmente alguém não contribuiu. Entendo. E aí, para evitar o problema, eles pagaram, entendeu? Agora a gente está falando também de um trabalhador e de uma trabalhadora que precisa ter um nível de organização, né, grande, porque, obviamente, o dia a dia do trabalho, com acolhimento ou sem acolhimento, ele é tão puxado que, às vezes, a pessoa fica displicente em relação a isso. E aí entra aquela máxima para todo trabalhador. A gente precisa ver o que tem no início, porque senão lá na frente é que você vai entender. Eles sofrem os mesmos problemas, Marcos. Se não tiver as contribuições e os vínculos, lá na frente não vai ter aposentadoria. Pois é, fica aqui a nossa homenagem, né, aos trabalhadores domésticos que tanto contribuem, né, para a organização de muitas casas, famílias inteiras, né, que dependem desses profissionais e que agora, claro, mais do que nunca, precisam ter o seu direito reconhecido para também poder gozar aí de uma aposentadoria digna quando chegar esse momento. Agradecendo aqui a presença da advogada previdenciária Valba Garrote, sempre na quarta-feira, quarta previdenciária também na nossa programação. 7h39. Bom dia, Valbia. Bom dia, beijo, Deus abençoe a todos. Valeu, um dia produtivo para você. Olha, quando a saúde pede urgência, cada